Estamos de volta com o segundo bloco do Estilo de Vida ao vivo pelo Amazonsat nessa manhã de quinta-feira, de 28 de fevereiro de 2013. E você já viu assim alguma imagem que você achou que era uma coisa e na verdade era outra? Pois saiba que quando isso acontecer, não pense que você enlouqueceu ou que enganaram você não. Isso se chama ilusão de ótica, viu? São imagens que enganam o cérebro. As informações que os olhos transmitem à massa cinzenta podem não ser muito corretas. São as ilusões de ótica, fenômenos que acontecem quando o cérebro interpreta de forma errada as informações que chegam até ele. E com isso, sim, é possível viver de bem com a vida. É possível até fazer uma análise e um estudo bem divertido dessas imagens. E é isso que a gente vai fazer agora. Tá aqui com a gente, claro, o psicólogo Amon Alencar, que está todas as quintas aqui no Estilo de Vida, falando algum assunto, algum tema relacionado à mente, à psicologia. Amon, bom dia, seja bem-vindo ao programa. Bom dia, Carla, bom dia a todos que nos assistem. E, de fato, falar sobre ilusão de ótica é interessante, porque todos os dias a gente acredita em algo e torna as coisas muito verdadeiras. Nós que falamos sempre sobre a verdade, hoje a gente vai pintar um pouco essa verdade para que você veja que não existe uma verdade plena e absoluta. É verdade. Então a gente vai entender primeiro agora, antes de apresentar as imagens, como funciona o cérebro. E eu gostaria que você explicasse como é que funciona a nossa massa cinzenta. Existem muitos estudos, relacionados ao cérebro, então a gente vai entender agora um pouquinho como é que ele funciona. Pode colocar a imagem na tela aí, produção? Perfeito. Então, assim, imaginem o cérebro exatamente como uma grande organização, uma grande empresa. Então, essa partezinha atrás, na parte de trás, onde tem escrito visão, é uma partezinha meio azul, ela é responsável pela visão. A parte dianteira, ela já tem outras funções, assim como cada área dele tem as suas funções. Mas especificamente vamos falar dessa pequena área que é a visão. Por quê? Quando você observa e uma imagem ela se forma na retina, a partir daí começa o processo de identificação dessa imagem. Imagina uma grande repartição, como um posto de saúde, por exemplo, onde cada pessoa tem a sua função. Nessa pequena área responsável pela visão, ele vai buscar todas as informações necessárias para traduzir essa imagem que o cérebro está recebendo através da retina. Então ela não é uma imagem puramente precisa. Você vai ter que dar forma, você vai ter que dar tamanho, você vai ter que levar em consideração vários cálculos precisos para que a sua visão realmente seja verdade ou não. Além de tudo, você tem que ter um entendimento anterior para que você compreenda esse processo. Bom, Amon, isso tem a ver assim com ceticismo? Não sei, porque assim, algumas pessoas visualizam determinada imagem e já sacam ali de cara que tem alguma coisa errada, que realmente não é só aquilo ali que ela tá vendo. Aí já analisa e tal. Já outras pessoas acreditam logo de cara, não, eu tô vendo isso aqui, então é isso aqui mesmo, de verdade. Tem alguma coisa a ver com ceticismo ou da concentração e da atenção da pessoa? Isso também conta? E muito. Desculpa, outra situação que conta bastante é em relação a você observar uma imagem, você já tem aquilo anteriormente gravado. Outra situação é a cautela. No momento em que você observa uma figura, você já toma logo uma decisão em relação àquilo e acabou. A sua verdade é aquela. Então não adianta outra pessoa contrapor, dizer o contrário, que você vai acreditar naquilo que você formou na primeira impressão. É o que nós chamamos da formação da primeira impressão sobre pessoas também. Quando você observa alguém, você... não gostei do fulano e pronto, acabou. Aquela é a sua impressão e aquela fica. A partir do momento em que você começa a compreender, a entender ele, a conhecer um pouco mais, aí você percebe, não, até que o fulano é legal, vamos prestar mais atenção nele. A mesma coisa são as imagens. Quando você olha uma imagem, você tem que levar em consideração muitas coisas. Primeiro critério, o fundo da imagem e a figura. Então, isso é um termo da Gestalt, que é uma linha, é uma escola da psicologia que estuda a imagem como um todo, né? Então, quando você observa uma imagem, ela está sempre num espelho. Eu trouxe a imagem, por exemplo, da taça, que quando você olha, você tem a impressão que é uma taça. Vamos já Tem mostrar como no colocar vídeo. aí essa imagem da taça?
Produção, enquanto isso, vamos continuar aqui. E nesse momento, você vê uma taça ou você vê o rosto. O que você consegue ver? Então, de acordo com o que você vai melhorando... Primeiro eu vi o rosto. Exatamente. De acordo com o que você vai melhorando a imagem, o cérebro vai recebendo, é que você vai dando as formas. Você pode ser uma taça branca no fundo preto ou pode ser dois rostos no fundo branco. Tudo é a questão que você vai ter a compreensão de você que já teve outras compreensões, outros entendimentos no sentido da sua existência. De acordo com que você vai montando a sua gama de conhecimento, ou seja, a formação da sua memória, é que nesse momento você vai trazer para dar um sentido a essa figura, a essa forma. Então, é nesse sentido. A gente pode observar uma outra figura agora, que... Por exemplo, se você começar a fixar a sua mente só na cruzinha, você começa a perceber que as bolinhas começam a andar. Olhe fixamente e você vai ver que as bolinhas começam a andar. Por que isso acontece? Justamente, e ela vai rodar tão forte que vai ficar só uma rodando. Ao ponto de você ver apenas uma bolinha e um círculo, uma cruz. Por que isso acontece? Porque quando você fixa a sua atenção, você cansa o nervo óptico. Então, nesse cansaço, ele vai sobrepor uma imagem. Sobre posição de imagem, é interessante o cinema. O cinema usa muito essa questão. Na verdade, a gente não vê as imagens, como a televisão agora, em movimento. Você vê fotografias. Pela frequência que essas fotografias são apresentadas, é que você vai ter a imagem sendo montada, sobreposta. Ou seja, o tempo de a imagem do cérebro receber através da retina e essa imagem apagar da retina, é que você dá o movimento, dá a sensação de ver em movimento. Mas nós ficamos olhando tudo em objetos, tudo parado. A gente não consegue ver os movimentos. Na verdade, é apenas uma ilusão de ótica, quando eles vão dar a sequência no movimento. Então, muito tempo atrás, na época que inventaram o cinema, é que perceberam essa sensação e é através desses estudos constantes da visão e do entendimento que o cérebro tem que a gente vai formando todos esses conteúdos, né? Nem tudo que parece é. Existem umas fotos aí que a gente selecionou também, que trazemos da internet, justamente para a gente entender esse processo. Bom, amor, a gente pode entender, já a gente vai falar dessa imagem aí, mas a gente pode entender que quando a gente passa a analisar uma imagem assim, por exemplo, passamos a ver diariamente ou, enfim, dependendo do período que a pessoa quiser, a gente vai estimular alguma parte do cérebro, vai passar a ser uma pessoa mais crítica em relação a tais imagens, as imagens desse tipo, ou não? Toda vez que a gente for ver, vai ser uma novidade? Sim, é uma obra de arte, por exemplo. Quando você observa uma obra de arte, você vai ver a riqueza de detalhes do quadro, a roupa que as pessoas estão vestindo. Se for um objeto, você vai ver a questão do objeto, como esse objeto foi forjado. Então, os detalhes do objeto. Alguma coisa você vai ver e vai notar de diferente no quadro, na obra, quando você olhar. No primeiro momento, você vê uma imagem como outra qualquer. Por exemplo, a pintura desse palácio, num quadro, você vai lá, olha, ficou bonito, mas a partir do momento em que você começa a observar a pintura, você vê, mas ele esqueceu aquela estátua que tem lá na frente. Olha, ele não colocou a árvore que tem lá. Ó, faltou outra situação. Isso aí é uma crítica, né? Porque você está olhando os detalhes da pintura e está trazendo para você. A ilusão de ótica, ela se forma a partir do momento em que tem sobreposição de imagem. Então, duas ou três imagens vão formar uma outra imagem que o cérebro vai levar em consideração. Então, essa é a ilusão de ótica. Quando há uma sobreposição de imagem, a gente vê duas pessoas conversando.
a mulher ciumenta que sempre está esperando que o marido atraia. Ela vai ficar de uma certa distância e observando. Ela vai ver aquilo que ela quer. Ela vai olhar para ele, vai ter horas que ele vai passar a mão na cabeça dela, vai ter horas que ele vai fazer um carinho no queixo. Isso diante da visão dela, porque ela está distante e as imagens vão ficar sobrepostas, né? E já com uma certa ideia fixa na cabeça também. E já com uma ideia do que ela quer ver, como o doutor falou muito brilhantemente, Do homem que né? vira O homem peixe. que vira peixe. Todo mundo queria ver o homem que se transformava em peixe e não naquele que virava. Ou seja, criou-se uma expectativa para se apresentar ali uma ilusão de ótica e, na verdade, foi levado a uma tendência de erro, ou seja, o cérebro tanto ele recebe informações faladas como informações visuais e ele vai entender de acordo com o que ele buscar. Então, nesse momento que você começa a ter esse entendimento, poxa, lá atrás eu ouvi falar no homem que se transforma, na mulher que se transformava em macaco. Ah, por que aqui não pode ter também um homem que se transforma em peixe? Ou seja, você já cria uma expectativa, você já vem com uma ideia que você quer ver, quer assistir, então tudo isso vai contribuir. E se ele apresentasse ali um jogo de fumaça, alguma coisa assim, umas luzes especiais, todo mundo ia ter certeza de que aquilo ali não era um truque e de fato uma transformação. Que é o caso do gorila, da mulher do gorila. A mulher gorila. Né? A mulher gorila, a mulher que se transforma em gorila no circo. Que aquilo ali nada mais é do que um jogo de espelhos, onde se sobrepõe uma imagem na outra. Exatamente. Então essa sobreposição de imagem é que exatamente está enganando o cérebro. Agora, isso serve de treino. Por quê? Porque você começa a estimular diversas áreas do seu cérebro a funcionar. Assim como estimula também a questão dos neurônios, a produção de neurônios, né? Os neurônios não se perdem. Eu descobri recentemente, pesquisando, e entendi que dentro dessas pesquisas, que os neurônios eles não são perdidos. Eles só se perdem quando você não exercita, não trabalha com ele. Então é muito mais errado você parar, ficar sem fazer nada, sem ler, sem nada, do que você está lendo. E na verdade a gente sempre diz, eu estou aqui estudando porque eu estou queimando meus neurônios, não é? Mas na verdade você queima neurônios quando você não faz nada. Então você desperdiça os neurônios. A partir do momento que você começa a ler, começa a estudar, então tudo que você fizer em benefício do seu cérebro, uma imagem que você tenta decifrar qual é a imagem certa, você está buscando exatamente um exercício para o seu cérebro. Bom, vamos para a próxima imagem aí, pode ser aquela mesmo que estava antes. Exatamente, aí, qual círculo é maior? O vermelho. Qual dos círculos vermelhos são maiores? Né? Bom, a impressão que eu tenho é que desse círculo menorzinho, a bolinha de dentro ela é maior. Exatamente. E ambas são extremamente iguais. Por que a gente tem essa percepção? Porque o cérebro vai levar em consideração tudo que está ao redor dessa bolinha e ele vai fazer uma comparação com o tamanho das bolinhas que estão de fora. Então, quando ele vai comparar, ele vai levar essa consideração, ele vai estimar que uma é maior do que a outra, por conta exatamente desses cálculos e dessa superposição de imagem. Mas, na verdade, elas são do mesmo tamanho. Do mesmo O que tamanho. está diferenciando são as outras ao redor, né? As bolinhas brancas. Porque as bolinhas brancas são maiores no círculo da esquerda e no círculo da direita elas são menores que o próprio círculo vermelho. Se ela fosse do mesmo tamanho, a gente ainda ia ficar na dúvida, ia confundir mais ainda a gente, imaginando que ela fosse exatamente do mesmo tamanho das brancas e não da vermelha. Mesmo assim, ia ter a diferença, por consideração do círculo maior, que é da parte da esquerda, né? Bom, vamos passar para uma próxima imagem. Eu não vi as imagens, hein? Essa é muito interessante, ela foi desenvolvida lá nos Estados Unidos. E quando você fixa em uma delas, parece que a outra está girando. Perceba, porque o cérebro ele tenta levar em consideração o todo, o conjunto de figuras. Quando você fixa somente uma, as demais começam a girar. Olhe para a que está bem no meio da figura que está no meio, no centro do vídeo, que você vai perceber que as quatro de fora vão ficar girando.
É uns segundinhos, fiquem observando. Vamos todos observar, então. Não é engraçado? Conseguiram ver? E se a gente ficar mexendo a cabeça para frente e para trás, parece que elas giram mais rápido. Exatamente, porque você vai mandando informações e a retina vai pegando essas informações, absorvendo e vai mandando para o cérebro, a parte lá de trás do nosso cérebro. A partir desse momento é que eles vão decodificar e tentar entender o que é esse emaranhado de cores e objetos, e é o que faz essa confusão dentro da nossa ótica. As cores também, elas influenciam? Sim, sim. Como? Influenciam. Porque uma manda luz mais do que a outra. Uma se torna mais luminosa do que a outra. E o cérebro ele vai receber essa luminosidade. Então, como elas estão distribuídas aí, ele vai receber de forma diferenciada. Essa foi uma imagem desenvolvida por cientistas exatamente para fazer esse treino, onde você observa e atesta de fato que existe uma ótica ou uma ilusão dentro dessa imagem, que dá um movimento. O cinema utiliza muito essas imagens em filmes, para dar efeitos especiais, para distribuir diferentes imagens dentro de cenários. Então eles criam muito essa questão da luminosidade. E o cérebro vai captando essas luzes de forma diferente, dando entendimento a elas de acordo com a percepção de cada um. O 3D, hoje em dia, que existe tudo 3D, revista 3D, maquiagem 3D, tudo é 3D hoje em dia. Ele usa muito a questão da ilusão de ótica, né, amor? Exatamente. Como a gente estava falando, de camisas hoje em dia, as roupas listradas de um jeito, de uma maneira, emagrece, engorda. A roupa, por exemplo, um desfile de moda. Muita gente às vezes vai para um desfile de moda, acha a roupa linda, compra a roupa e depois não gosta. Por quê? Porque ali ele criou todo um cenário, uma luz própria para aquela roupa. Então ele dá toda a evidência à roupa. Quando você vai colocar uma roupa e não leva em consideração a cortina da festa, por exemplo, você não vai se destacar em relação à festa. Então tem muitas pessoas que perguntam: como é que vai ser a ornamentação? Né? Muitas mulheres se preocupam com isso. Olha, nunca exatamente tinha pensado nisso. Por quê? Porque o vestido que ela tem que colocar tem que dar um destaque diferenciado da ornamentação. Senão ela vai parecer que é um composto da festa. Por exemplo, se a toalha é branca e ela for com uma roupa branca, ela vai achar que é apenas mais um objeto da mesa. Agora, de repente, ela coloca um fundo preto. Eu vou com o vestidinho preto. Por que o vestido preto emagrece e a roupa preta emagrece? Por quê? Porque ela esconde um pouco as curvas. Você, quando observa uma roupa preta, você não consegue ver as curvas direito. Você vê a pessoa toda uniforme, né? Sem forma alguma, ou então com as formas que ela tenha. Esconde alguma coisa por conta da luminosidade que a roupa não transmite. Então você vê uma imagem que não é a verdadeira. Né? Então quanto mais luz, mais a imagem vai parecer do jeito mais que nítida, mais nítida. Funciona assim também, estou perguntando aqui do meu cinegrafista, funciona assim também nas imagens aqui da TV, ô Nélio? Funciona. Quanto mais luz, então melhor a imagem vai parecer mais nítida. A gente pode entender assim. Vamos para a próxima imagem então, para a gente poder entender um pouco mais. Essa aí também é a questão do movimento. Se você ficar olhando bem no centro da figura, parece que você tem a sensação de que está entrando num túnel, né? E a imagem, os círculos começam a caminhar. Olha em 15 segundos que você vai perceber atentamente que os círculos começam a se mexer e você começa a se aprofundar na imagem. Então isso também são imagens sobrepostas uma na outra, que o cérebro vai tentando captar ali e entender essa imagem. E é importante a gente falar que isso não é um vídeo, é uma foto. Quando a gente vê no computador, a gente fica imaginando, deve ser um vídeo, um truque que o dono do site, alguém colocou, mas não, na verdade é uma foto mesmo. Pode imprimir, colocar no papel que você vai ter a foto. mesma sensação. É interessantíssima essas imagens. Temos outras imagens aí de fotos também. Essa aí também dá a sensação de movimento, né? Aí, ó, nessa imagem, o que você consegue perceber? Olha, essa daí parece assim que o cara tá
voando mesmo ali, bem Aladim no tapete mágico, mas na verdade não é a sombra de alguma bandeira, né? De acordo com o que Se puder você tirar vai o olhando. horário, aí produção vai ser melhor para a gente poder visualizar. Obrigada. Então aí a gente pode ver que na verdade é tipo uma continuidade que está dando na imagem, né? Exatamente. Então, do ângulo que a imagem foi capturada, a pessoa tem a percepção pela sombra de uma bandeira que estava atrás da pessoa que tirou foto, né? Porque o sol aí deveria estar por trás do fotógrafo e a imagem estava, a bandeira estava ao lado dele. Então, quando ele bateu essa fotografia, ficou como se a imagem tivesse sobreposta uma na outra. Então dá uma sensação de que o púlpito onde a pessoa está falando está sobreposto à areia, ele está acima da areia, está flutuando na areia. Quando na verdade não, ele está fixo lá e a bandeira está aqui do outro lado. E assim, se a gente não prestar bem atenção nessa imagem, realmente a gente vai pensar que tá mesmo, que tem algo aí que não tá na areia. Exatamente. A gente imagina assim. Vamos passar para a próxima imagem, então. Essa ginasta aí. A ginasta sem cabeça. Olha aí. Né? O que ela distendeu muito o seu pescoço, ficou atrás da costa, quando o cinegrafista, ou na verdade o fotógrafo capturou a imagem e ela ficou dessa forma. Então parece que é um corpo sem cabeça pulando. Né? Porque você vai ter esse entendimento, o teu cérebro vai pegar essa imagem, vai saber que é um corpo porque ele está vendo as mãos e os pés, então ele vai ter esse entendimento de que, putz, se é um corpo, cadê a cabeça? Então ele vai ficar procurando a cabeça, até que ele perceba que essa cabeça está deslocada para trás, né? Então tudo é o que nós já temos na mente, a gente só precisa da forma. Tem umas imagens que elas são mais fáceis de serem entendidas, né? Essa daí ela chama atenção logo de cara. Como assim uma ginasta sem cabeça? Mas pouquinho tempo depois que a gente observa, a gente já imagina. Dá a forma. Mas é difícil, no primeiro momento que você vê, é difícil você entender que é uma pessoa. Por quê? Ela está de uma forma completamente diferente de uma pessoa comum, aí num exercício que ela estava fazendo. Então é isso que dá a ilusão. Parece que é uma coisa, parece ser um objeto atirado à toa. Aí você percebe que é o corpo de uma pessoa, aí que você vai dando essa forma. Vamos para a próxima imagem, então. O que está acontecendo aí? Olha aí. Espera aí, tem que entender quem é o corpo de quem aí, que ainda não... Parece que um está com o corpo do outro, né? Mas na verdade o rapaz está sentado e a moça está em pé. Então a cabeça dele é de quem está sentado e a dela está por trás. E ela está sentada, na verdade. Exatamente. Né? Então você tem uma sobreposição de imagem. Então fica difícil para o cérebro definir e traduzir essa imagem no primeiro momento. Então, de acordo com o que você vai olhando, vai observando, vai dando sentido à imagem. O cérebro, ele precisa desse tempo, é muito natural. Aí você vai dizer, tem até a brincadeira, né? Eu sou loura. Não é questão de ser loura, não. É que é assim mesmo, funciona dessa forma. O cérebro, ele precisa de um tempo para ele entender esse objeto, para ele entender o que está sendo observado. Nesse caso aí, a gente já pode até analisar outros aspectos, como a roupa, como o modo como ambos estão se posicionando. E aí a gente passa a entender, né? Exatamente. Essa daí, observando outros quesitos da foto, é que você dá a forma. A gente consegue entender. Mas essa daí requer um pouquinho mais de tempo, sim. Para a gente conseguir discernir quem é corpo de quem aí. Então, nesse casal. Vamos ver a próxima para a gente entender. Aí, que tal essa? Essa daí é mais fácil. Essa daí dá para entender que realmente o cachorro... Está dirigindo o carro. Né? Então, na verdade... com braços humanos. Olha aí, o cachorro dirigindo um carro, né? Imagina. Na verdade, o cachorro está dentro do carro, mas na hora que alguém bateu a foto, ele botou a cabeça para frente e sobrepôs no corpo. Então dá a entender de que o corpo é do cachorro, quando na verdade o corpo do cachorro está para trás do veículo. Tem mais alguma aí, produção, para a gente ver?
Ó, Essas aí são clássicas, né? Exatamente. Aí é o que a gente falou sobre a figura e o fundo. Se você prestar bem atenção, o fundo te dá uma imagem e a figura te apresenta outra imagem. De acordo com o que cada um observa, ele começa a ter um entendimento diferente. Se você observar, o que você vai ver aí nesse quadro? Bom, assim, sendo bem sincera, logo de cara eu vi um rosto. Até chegou para mim com mais rapidez o rosto do que a imagem, a paisagem em si, na minha opinião. Exatamente. Você vê um rosto de um senhor de bigode. Sim. Então, porque as cabanas estão colocadas ali, dando o sentido dos olhos, aí tem toda uma outra imagem de uma árvore, ou seja, você dá um sentido àquela pintura que você vê. Então você vê, na verdade, o rosto. Ah, é um rosto de uma pessoa. Mas quando você vai ver, na verdade, é uma pintura de um rapaz cuidando das ovelhas, né? Então, é isso que a gente tem que ver nesse primeiro momento, a imagem e o fundo. A gente tem sempre que levar em consideração tanto a imagem que está sendo colocada na sua frente, como o fundo que essa imagem está sendo inserida. Isso te dá até uma sensação de inteligência perante os demais. Por quê? Quando você olha a riqueza do detalhe do quadro, você vai ver coisas que as pessoas não vão ver. Então, você vai ser admirado por isso. E as pessoas vão dizer, olha como ela é inteligente, ela está vendo coisas que eu não consegui ver. Mas onde é que está? Aí você vai, mostra. Aí ele forma aquela imagem também. Ele diz, nossa, essa pessoa realmente é muito inteligente. Vamos encher de novo a tela com essa imagem aí, porque me surgiu uma dúvida agora. Amon, quando a gente vê uma imagem assim, essa é uma paisagem que tem um rosto aí. Certo. Depois que eu visualizo o rosto, na minha opinião, não sei se isso acontece quem está aí em casa assistindo o Estilo de Vida, fica um pouquinho mais difícil para mim tentar visualizar as outras coisas. Sim. Isso acontece por quê? Porque você tem uma ideia fixa de que isso aí é um rosto. Então você não consegue fazer o que eu chamo de dar a volta na verdade. Você já pegou a primeira impressão e já fixou aquela como verdadeira. Sim, eu e tô acabou. tendo uma certa dificuldade de ver o restante. Eu só consigo ver o rosto. E se você observar o rosto, e de acordo com a sua emoção, esse rosto ele vai estar expressando uma emoção também, um sentimento. Aí você pode ver que a pessoa está com os olhos um pouco franzidos, Sim. né? Ou seja, parece que ele está sério, que ele está chateado. Então você vai ter até essa percepção. Atenção. Ou ele está atento, prestando atenção em alguma coisa. Tudo vai ser do seu estado de espírito, do estado de humor que você está apresentando. Então essas imagens aí, elas são assim, elas apresentam dessa maneira e de acordo com o que você está sentindo. Okay. Vamos observar outra imagem para você ter uma ideia melhor. Por exemplo, aí é uma foto. O que você vê nessa foto? Essa daí é Olha a mesma aí. três. De quem é o corpo de quem aí, ó? Eu olha sei a que confusão. Tem três, eu tô vendo, acho que tem 3 pessoas nessa foto. Isso, são 4 pessoas. São 4 pessoas. Exatamente. A mãe, ela tá na frente do pai, olhando para os filhos que estão à frente do pai. Como o pai e a mãe estão de camisa branca, eles dão a sensação de que é o mesmo corpo. E a perna dela, você acha que é a dele. Então dá essa confusão por conta da cor da blusa. Se ela tivesse com uma blusa vermelha ou amarela, ou até mesmo verde, não daria esse mesmo contraste. Por quê? Ia definir o corpo dela direitinho. Olha como a luminosidade ela é importante. Tá aí o pessoal que trabalha com a imagem aqui que pode dizer isso aí. Se ela tivesse com uma cor de blusa diferente, seria um corpo diferente, não é isso? Mas como é a mesma cor, o branco, a cor da blusa é a mesma, então dá essa confusão. Tá aqui vidrado, não tira os olhos da imagem. Mas, vamos lá na outra muito agora. Interessante. Essa aí. O que tá acontecendo nessa imagem, cara? Bom, essa imagem aí... Ó, são 3 pernas, é? É uma moça com 3 pernas? É uma moça com 3 pernas. É isso? Ó, parece, não né? tem essa sensação de que é uma moça com 3 pernas, mas se você observar, é um vaso marrom que está quase na mesma tonalidade da meia. Como a meia dela é preta e o fundo ali tem pouca imagem, cria essa confusão aí de imagens que a gente não consegue definir claramente, nitidamente. Ok, tem mais alguma? Vamos lá.
Aí é uma pintura clássica, antiga, bastante antiga, se eu não me engano, do século XVI, aonde tem um casal conversando e você vê aí uma caveira ao redor, pelo ambiente. Então, se você tem essa sensação de que a caveira está na frente ou o casal está na frente, então é uma sobreposição de imagem. Ou você vê o casal ou você vê a caveira. Tem gente que vai dizer, não, não tem um casal aí, né? Tem gente que vai dizer, não, aí só é a caveira. Então é nesse sentido que a gente observa as imagens. Tem uma próxima imagem interessante também. Ah, essa daí é aquela que a gente vai lendo. Vamos ler junto, então. Essa daí, vamos só para a gente entender. De acordo com o que você vai vivendo, você vai dando sentido ao que você vê. Começa a ler aí, Carlinha, para você ver. Este pequeno texto serve apenas para mostrar como nossa cabeça consegue fazer coisas impressionantes. Repare nisso. No começo você estava meio complicado, mas nesta linha sua mente vai decifrando o código quase automaticamente, sem precisar pensar muito, certo? Pode ficar bem orgulhoso disso, sua capacidade merece parabéns. Olha aí, né? Quando você começou, você não deu sentido àquele 35T3, né? O 35T3, o que é isso? Aí a partir do momento em que tu decifrou o 5 como S, aí você já decifra que é este. Então essa primeira palavra já ficou fácil, porque aonde tiver 3, tu já vai repetir com a primeira imagem que você já teve experiência anterior, que é o E. Então automaticamente o cérebro vai reproduzir esses números ao longo do texto como se fossem letras. Então vai dar todo sentido para que você possa entender determinadas situações. Isso acontece muito no nosso dia a dia. A gente tem que compreender que nem todas as verdades são absolutas. Para que a gente possa estar encerrando, que o nosso amigo ali já está apontando, e ele gosta quando eu falo demais, né? Então, assim... É o clinch. Então, o que acontece? Você pega uma história, por exemplo, um monge, essa história de um amigo meu, ele sempre conta ela. É um monge que pega 3 filhos e manda para o mundo. Ó, vocês já alcançaram uma determinada idade, agora sigam e vão em busca da verdade. Quando vocês encontrarem a verdade, vocês voltem para que a gente possa conversar. E todos eles fizeram isso. Buscaram a verdade, encontraram a verdade, cada um voltou e se encontraram e voltaram todo mundo. Chegou lá, o primeiro filho, o pai atendeu de forma diferenciada e individual. Primeiro filho, o monge disse, olha, e aí, como é que foi? Você viu a verdade, encontrou a verdade? Sim, eu encontrei a verdade. A verdade era um azul celeste maravilhoso que eu queria contemplar, eu queria ficar ali para ver aquela verdade o tempo inteiro. Mas eu tinha que voltar aqui para lhe contar que verdade era essa. Aí o outro filho entrou, não, a verdade era um verde, selva, lindo, que eu queria ficar ali o dia todo contemplando. Mas eu voltei também para lhe contar. E o outro chegou, não, a verdade era um amarelo, cintilante, lindo, 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 que eu não teria como voltar para lhe dizer a verdade. Aí ele perguntou, reuniu os 3 e disse, quem deu a volta na verdade? Então, a verdade era uma pirâmide que tinha alguns lados e eles tinham que dar a volta na pirâmide. Ou seja, a verdade ela tem vários lados, ela tem várias vertentes. Não existe uma absoluta, nem uma plena. É preciso que a gente olhe as coisas não como elas se apresentam, mas sim como elas são. E o que elas são, na verdade, você só vai conhecer observando atentamente, vendo, entendendo, compreendendo o contexto em que ela está inserido, levando em consideração uma gama de fatores, porque o cérebro ele precisa desse tempo, ele precisa de informações para poder sanar. Então, Carla, muito obrigado por tudo. Estamos à disposição aí, qualquer coisa.
Ok, nós aqui agradecemos. Acabaram de chegar vários turistas agora aqui no Palácio Rio Negro e eu só tenho a agradecer a sua participação aqui no programa, amor. Muito interessante o assunto, um assunto diferente e um assunto assim mais leve, um assunto bem até divertido, mas que tem lá o seu nível de seriedade e que a gente deve prestar atenção sim. Ser um pouquinho mais crítico com as coisas, não acreditar naquilo que a gente vê logo de cara e aquilo que você falou. A verdade, ela tem várias vertentes, vários lados. E a gente tem que conhecer cada um deles para poder chegar a alguma conclusão. Essas imagens que a gente apresentou, ilusões de ótica, servem até para a gente aprender isso aí. Não acreditar logo de cara naquilo. Se alguém contou algo para você, não acredita logo de cara. Tenta saber outra versão. É assim que nós, jornalistas, trabalhamos, ouvindo todas as verdades e aí para a gente poder apresentar algo e divulgar algo para a população. Obrigada pela sua participação aqui. O nosso tempo hoje foi enorme. A produção já está aqui gritando: encerra, Carlos, o programa, encerra esse bloco. Mas então, assim, obrigada. É muito conteúdo para apresentar, por isso que demora. É verdade. Até a próxima. Até quinta-feira que vem, amor. Até mais a todos. Um grande abraço. Mande Obrigado. suas sugestões pra gente, algum tema pro Amon falar aqui, abordar no Estilo de Vida, pro e-mail estilosdevida@amazonsite.com.br. Até quinta-feira que vem, amor. Até. A gente vai pro intervalo agora, rapidinho, e daqui a pouco a gente vai aprender a evitar ruídos na comunicação. Se uma mensagem não foi compreendida, se você falou algo para alguém e a pessoa não entendeu, é porque no meio, ali na transição em que você está passando a mensagem, houve um ruído na comunicação. E esse ruído ele interfere na comunicação interpessoal, no entendimento da mensagem e na decodificação dessa mensagem também. A gente vai ter umas dicas no próximo bloco de como evitar que esses ruídos aconteçam, para que a comunicação seja melhorada. Afinal, a gente está se comunicando a todo momento, seja numa fala, seja num olhar, seja numa expressão, numa posição, tudo é comunicação. Então, se a gente conseguir melhorar a nossa comunicação, a nossa qualidade de vida e as nossas relações sociais, interpessoais também vão melhorar. Então, no próximo bloco a gente vai ter essa dica. Até já!